A paz do Senhor para os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus. Mais uma manhã estamos aqui para mais um devocional, graças ao nosso Deus, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Para quem não me conhece, meu nome é Irmã Celinha. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos Provérbios, capítulo 22, o versículo 6, que diz assim: Instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aqui está falando sobre criação dos nossos filhos, que nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho que se deve andar. Temos que santificar os nossos filhos ao Senhor. Temos que ensinar os nossos filhos a respeito do Senhor. Os nossos filhos precisam aceitar Jesus. Os nossos filhos precisam conhecer Jesus. Os nossos filhos precisam ter um encontro com Deus. E nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Temos que ensinar os nossos filhos a orar. Temos que ensinar os nossos filhos a jejuar. Temos que ensinar os nossos filhos a reverência dentro da igreja. Temos que ensinar os nossos filhos a aceitar Jesus, a ter reverência, a respeitar, a ser humilde, a amar a Deus. Temos que ensinar para os nossos filhos quem é Deus. Temos que mostrar para eles. Tudo que nós aprendemos, nós temos que passar para os nossos filhos, né? Dizem que filho de peixe, peixinho é. Mas em relação às coisas de Deus, não é assim. Os nossos filhos não nascem amando a Deus. Os nossos filhos não nascem já aceitando Jesus. Os nossos filhos não nascem já tendo experiências com Deus. Os nossos filhos têm que aprender. Nossos filhos têm que aprender a servir a Deus. Você tem que ensinar para o seu filho o caminho que se deve andar. E se um dia ele crescer e desviar dele, você pode ter certeza que a palavra do Senhor vai ficar queimando constantemente no coração dele. E ele vai ficar se sentindo incomodado e sabendo da verdade que ele tem que voltar para a casa do Senhor. Então, por isso, tire um tempo e leia a palavra do Senhor com teu filho. Ore com teu filho. Ensina teu filho a jejuar. Ensina teu filho a clamar. Ensina teu filho a orar antes de sair de casa. Ensina teu filho a orar antes de dormir. Ensina teu filho a orar antes de comer. Ensina teu filho a buscar a Deus. E tudo que for feito na vida do teu filho, todas as bênçãos, todos os presentes, tudo que você der para ele, sempre fala para ele ser grato a Deus. Sempre mostra que foi Deus quem deu. Que foi Deus quem deu condições de comprar. Sempre fala para ele agradecer a Deus. Ensina ele a ser grato. Ensina os filhos a ser grato. Porque hoje em dia nem os pais são gratos a Deus. A grande maioria nem na igreja vai. E quando está na igreja é uma coisa, dentro de casa é outra. Isso atrapalha muito o crescimento espiritual dos filhos. Então seja cristão de verdade. Eu costumo dizer que eu não sou crente. Porque crente, até o diabo ele crê e estremece de medo de Deus. Só que tem crente que é pior do que o diabo. Porque não tem um pingo de temor e nem reverência de Deus. Então eu costumo dizer que eu sou cristã, né? Seguidora de Cristo. Então seja cristão, seja cristã, seguidora de Cristo. Dê bom exemplo para o seu filho. Porque nós vamos dar conta da alma dos nossos filhos. Nós vamos dar conta de cada filho que nós temos. Nós vamos dar conta da alma deles para Deus. Então seja cristão de verdade. Dê bom exemplo para os seus filhos. E ensine o seu filho no caminho que se deve andar. Ensina a verdade para o seu filho, para que ele saiba se defender na escola. Ensina para o seu filho a respeito das drogas. Ensina para os seus filhos a respeito da pedofilia. Ensina para os seus filhos as coisas, para que ele aprenda a se defender, para que ele saiba, né, que fora de casa só tem maldade. E que ele precisa confiar em Deus. E que ele precisa ter entendimento de Deus. Ensina a ele, quando chegar na porta da escola, dentro da sala, orar, pedir proteção de Deus. Temos que ensinar para os nossos filhos o caminho que tem que andar. Temos que ensinar para os nossos filhos a respeito de Deus. Temos que mostrar Deus para os nossos filhos. Amém? E que Deus fale melhor no seu coração a respeito dessa palavra. Que Deus te abençoe grandemente.